A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 2 do quarto trimestre, que traz por título O Respeito às Autoridades. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E preste atenção, toda sexta-feira às 9h05, este é o nosso vídeo completo dos pré-adolescentes. E na mesma sexta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado dos pré-adolescentes, tá bom? Sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na sexta-feira já estreou a lição número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Então, o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Assim você estará me ajudando a continuar nesta obra, tá bom? E que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Mas vamos para a nossa aula, tá ok? Lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título O Respeito às Autoridades. Preste atenção, se você é professor dos pré-adolescentes, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, na conclusão desse vídeo, vou fazer aqui a dinâmica com vocês, para que essa mesma dinâmica você possa fazer na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer. Você clica no menu pré-adolescentes e assim terá acesso à dinâmica digitada e a explicação desta aula por escrito. Tudo isso, meus irmãos, para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? De forma gratuita, você não paga nada por isso, tá bom? Dando seguimento, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas preste atenção, essas perguntas que você vai iniciar a sua aula, você não pode responder. Mesmo que essa turma não responda, você também não vai responder. Nem o professor substituto que esteja do seu lado não pode responder também. As perguntas devem ser direcionadas para os seus alunos. Ah, pastor, se ninguém responder, você também não responde nesse momento. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Aqui, por exemplo, você pode perguntar: o que significa autoridades? Pergunte aos alunos, o que significa autoridades? Quais são as autoridades existentes em nosso país? Se eles conhecem alguma pessoa que exerce alguma autoridade no município deles, no estado, no país e assim por diante, tá bom? Pergunte também qual o papel de uma autoridade, qual é a função de autoridade e como conseguir ser uma autoridade. Se você for ver, também faça a pergunta, qual o papel da igreja diante das autoridades? Faça essas perguntas, espera a resposta, mas você não vai responder nada, tá bom? Agora, após você realizar a dinâmica, após você realizar essas perguntas, você poderá apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o respeito às autoridades. O comentarista já deixa claro, já no início, no seu título, que nós, enquanto igreja, presta atenção, nós, enquanto igreja, precisamos respeitar as autoridades. E todas as autoridades religiosas, autoridades também do judiciário e autoridades políticas precisam ser respeitadas. Mas, pastor, como é que eu vou respeitar tal político? Pastor, como é que eu vou respeitar, irmãos? Nós que somos cristãos, somos diferentes. E a Bíblia ordena, é mandamento bíblico, é doutrina bíblica, respeitar as autoridades. Amém? Já vai passando logo esse alimento forte para que os pré-adolescentes já possam aprender a respeitar as autoridades. Crente que vai morar no céu não fica falando mal. Meu Deus, é isso aí. Crente tem que haver respeito.
Precisamos respeitar as autoridades. Você sabia disso? Agora eu pergunto, e você faz isso? Será que eu, enquanto pastor, será que você, enquanto professor do EBD, ou superintendente, ou seja o que for, está respeitando as autoridades? Ah, pastor, eu respeito as autoridades religiosas, mas as políticas não. Calma, precisamos respeitar a todas as autoridades. Amém? Mas agora vamos para a nossa leitura devocional. A leitura devocional só que é leitura de segunda-feira até sábado. Lá no meu Instagram, pega o endereço do meu Instagram, viu? PR Giovanni Santos. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos, fazer perguntas, pedir quem pode explicar, quem explicar primeiro vai ganhar um brinde e assim por diante. Lá também no nosso Instagram você vai encontrar um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à leitura e participação dos seus alunos, tá bom? Já aproveita, nos segue também no nosso Instagram aí, por gentileza. PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Lá você vai encontrar vídeo chamada, despertador, cartazes e leitura diária. Tudo isso são materiais gratuitos para que você possa ter acesso, tá bom? Porque você sabe, a minha intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado, tá bom? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Recomendo fazer a leitura coletiva, participativa com os seus alunos. Precisamos colocar os pré-adolescentes para ler a Bíblia Sagrada. Agora vamos para o nosso versículo de destaque. A Bíblia Sagrada diz: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Tito, capítulo 3, versículo de número 1. Nós sabemos que a epístola de Tito é uma epístola pastoral, orientação do apóstolo Paulo a Tito, acerca da sua postura, do seu comportamento, como Tito deveria ensinar a igreja. E aqui, Paulo está recomendando, ensinando que as autoridades precisam ser respeitadas pelo povo de Deus. Nós não gostamos de confusão, não. Nós devemos respeitar as autoridades. Agora vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. Observe. A paz do Senhor, professores dos pré-adolescentes. Na lição desta semana, veremos o que a Bíblia ensina sobre obediência às autoridades. O apóstolo Paulo afirmou aos cristãos romanos que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram constituídas por ele. Logo, a submissão ao domínio humano é bíblico. Presta atenção, professor, viu? Eu não sei se você consegue ensinar essa lição, porque tem professores que é muito envolvido partidariamente, politicamente, e precisa vigiar para que não possa tomar atitudes que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Amém? Isso aqui é somente o conselho. Agora vamos lá. É necessário você perceber, irmãos, que as autoridades são permitidas por Deus. Não quer dizer que foi Deus que escolheu, colocou o dedo e disse: vá ser você o presidente, vá ser você o governador, o vereador. Nada disso. Mas Deus permite as autoridades que foram assim constituídas. Então todas as autoridades são constituídas por Deus porque houve a permissão dele. Você escolhe e Deus permite que aquele governante venha governar por um período, por um tempo. Amém? Mas nós, enquanto cristãos, hoje, vamos aprender a nossa responsabilidade, o nosso dever, o nosso comportamento diante das autoridades que servem a Deus, que tem um temor a Deus, e até mesmo das autoridades que não temem a Deus, que não adora a Deus. Qual deve ser o posicionamento da igreja diante de um governante, diante de uma autoridade que não adora, que não serve a Deus? Qual deve ser a nossa postura? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: toda autoridade é constituída por Deus. Preste atenção. A palavra de Deus afirma que as autoridades foram constituídas por Deus, até mesmo aquelas que não reconhecem a sua soberania. Assim sendo, é nosso papel obedecer às autoridades. No entanto, há situações em que as autoridades praticam o que é contra a palavra de Deus, e nesse caso, o compromisso com o cristão deve ser priorizado. Entenda o seguinte: todas as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, só assumiram o poder porque Deus permitiu. Se Deus assim quisesse, teria destruído, mas não o faz. Ele, Deus, permite e constitui
todas as autoridades. Amém? E o nosso papel é obedecer. Nosso papel é respeitar. Agora, presta atenção, agora, se essa autoridade que é permitida por Deus, constituída por Deus, começar a fazer projetos, leis que vão de encontro com a nossa fé, por exemplo, proibindo a adoração a Deus, olha, proibindo o serviço ao Senhor, nós, enquanto cristãos, nós não podemos obedecer tais leis que vai de encontro diretamente à nossa fé e à nossa adoração a Deus, com relação à nossa adoração ao Senhor e não à nossa vontade. Que tem pessoas que acabam se confundindo. O que nós não podemos aceitar, concordar, são com as leis, posicionamento que vai de encontro com a nossa fé. Por exemplo, todo mundo agora vai ter que adorar fulano de tal. E isso o cristão não pode seguir. Agora todo cristão deverá pagar imposto. E isso deve ser feito. Tá entendendo qual é a diferença? É de acordo, nós não podemos respeitar as leis que vão de encontro com a nossa fé cristã, a nossa adoração e o nosso serviço. Mas enquanto civil, enquanto cidadão brasileiro, baiano e hoje teolandense, eu preciso seguir as leis do meu país, do meu estado e da minha cidade. E você também. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item A da lição, que traz por título autoridade ou autoritarismo. Existe uma diferença, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Vejamos. A autoridade constituída recebe poder para tomar decisões que afetam várias pessoas na sociedade. Entretanto, é errado usar esse poder para benefício próprio ou mesmo para obrigar as pessoas a agirem contra seus próprios princípios. Um exemplo claro foi a ordem do sumo sacerdote para que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Naquela ocasião, Pedro e os discípulos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Eles não estavam sendo rebeldes à autoridade, apenas cumprindo a maior missão de todas, ordenada pelo próprio Jesus Cristo, de ir pregar a palavra de Deus. Veja só, nós enquanto cristãos, estou falando para cristãos, pessoas que temem a Deus, precisa haver um respeito às autoridades. Mas nós sabemos também que as autoridades não podem ser autoritárias. Tem que ter autoridade, exercer poder sobre as pessoas. Mas que esse poder seja para o bem comum, para a felicidade, para benefício, para crescimento da sociedade, da sua comunidade, do seu estado, do seu país, da sua cidade. Então todos os projetos, todas as ordenanças têm que ser feitas para o bem comum de todos, para que todos possam ter o direito e não somente um grupo de pessoas. O direito tem que ser de todos e não somente um grupo, principalmente se esse grupo estiver vinculado ao partidarismo, ao seu lado político. Um governante bom, que exerce autoridade, ele vai governar para todo o país, para toda a cidade, para todo o governo e não somente para um grupo de pessoas. Você entendeu a diferença? Já o autoritarismo vai pensar somente em se beneficiar com poder, em se beneficiar com o dinheiro público, em se beneficiar com as suas próprias ações. E isto é um erro. Mas nós sabemos também que existem muitas autoridades que, em vez de governar para o povo, governam somente para si próprio ou para o seu grupo. É um grande erro. Agora eu pergunto a vocês, quem escolhe os nossos governantes? Somos nós mesmos. Então o que nós precisamos saber é escolher certo, fazer a melhor opção. Mas pastor, como é que a gente vai saber a melhor opção? Irmãos, meus pré-adolescentes, tem muitas coisas que nós sabemos. Agora a gente não quer acreditar, a gente fica pensando no nosso bolso, nas nossas condições e alguns benefícios próprios. E depois o bem comum acaba não chegando. Tem pessoas que são beneficiadas até mesmo individualmente. Recebe alguma coisa, ganha alguma coisa. E a sociedade como um todo? E a sua escola como é que está? E a escola do seu filho como é que está? E a saúde como é que está? E a segurança como é que está? Quando tem pessoas que ficam recebendo benefícios próprios para ele está se esquecendo que está prejudicando a sua própria família, porque precisa de saúde, precisa de escola e de segurança. Amém? Devo você entender essa discussão que é necessário levantar com a sua turma. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o exercício da autoridade acontece pela lei. Observe. Cada lugar tem as suas leis que devem ser obedecidas. Se assim não fosse, a sociedade viveria uma completa desordem, seja na escola, no quartel ou até mesmo na igreja. Existem leis que devem ser seguidas e autoridades que devemos obediência. Nesse sentido, a lei é a força que dá condições para que as autoridades exerçam poder.
O profeta Daniel, por exemplo, foi um exemplo de submissão à autoridade, porém, ele não negou o nome do Senhor que o recompensou por causa disso. Veja só, as leis existem para colocar as coisas em ordem, para que você possa saber o que é seu direito, o que é o seu dever. E as leis precisam ter em todos os lugares, na escola, dentro de casa também, tem que ter suas leis, o que pode, o que não pode, dentro da igreja, para que as coisas possam estar em ordem. Então, as leis vêm para colocar as coisas em ordem, para que cada pessoa possa saber a sua missão, o seu direito e também os seus deveres. Mas tem pessoas por aí que só querem saber os seus direitos. Ah, é meu direito, eu tenho direito, eu tenho direito. E você sabe também qual o seu dever, qual o seu papel, qual a sua função? Por exemplo, primeira coisa, seguir as leis. Seguir as ordens, obedecer. As pessoas que não conseguem obedecer sofrem as consequências dos seus atos, e isso em todas as áreas da sua vida. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico, o item C da nossa lição, que traz por título Autoridade no lar. Observe. Os pais são a autoridade máxima responsáveis por fazer a ordem e os limites em casa. Por esta razão, a palavra de Deus orienta os filhos a honrarem seus pais. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra. Se você quer viver muitos dias com alegria e desfrutar de muitas bênçãos, seja obediente aos seus pais. Veja só, professores, é necessário conversar com seus pré-adolescentes, viu? O respeito tem que ser a todas as autoridades, principalmente a autoridade do pai e da mãe. Mas, pastor, são autoridade? Claro que sim. São as primeiras autoridades constituídas pelo Senhor, que foi a família. E os pais precisam ser obedecidos, os pais precisam ser respeitados. E hoje nós sabemos que é um grande desrespeito dos filhos para com os pais. Falam alto demais com os pais, não tem aquele carinho, aquele respeito. E tudo isso prejudica esse relacionamento. E os filhos, prestem atenção, filhos, professores, prestem atenção, filhos, pais, prestem atenção, viu? Os filhos que não conseguem respeitar o seu pai estão trazendo consequências na sua vida, porque esse não é o projeto de Deus. Olha, quer ser abençoado, filho, quer crescer, quer se desenvolver, quer ter prosperidade, quer ter vida longa aqui nesta terra, precisa respeitar os seus pais. Aqueles que não respeitam os pais estão morrendo mais cedo, viu? Abra o olho. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, viu? Mas tenho agora um convite todo especial para fazer para você. Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal e receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título O que fazem as autoridades? Observe. Quando pensamos em autoridade, a primeira ideia é de pessoas que exercem poder sobre as outras. Mas o exercício da autoridade não se resume a isso. As escrituras mencionam várias pessoas que exerceram autoridade corretamente e tiveram sucesso porque reconheciam a soberania de Deus. Veja só, as autoridades são constituídas por Deus, mas estes precisam exercer essa autoridade para o benefício comum,
para que a sociedade, para que o povo, país, cidade, governo possa estar crescendo e se desenvolvendo e que toda a comunidade possa ser beneficiada. Então, as autoridades existem para colocar ordem nas coisas, para que todos possam estar se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Agora, o nosso segundo tópico, o item A da lição, que traz por título: relaciona-se com as pessoas. Ou seja, são coisas em que as autoridades fazem. No item A, relaciona-se com as pessoas. Observe, uma boa autoridade é cordial, respeitosa e coerente com as necessidades das pessoas. Sua administração é baseada no direito e no dever de todos, amando o próximo, como afirmou nosso Senhor. Amar o próximo significa, muitas vezes, deixar de lado seus próprios interesses para atender melhor a coletividade. Uma autoridade bem-sucedida certamente é um exemplo que as pessoas têm o prazer em seguir e imitar. Veja só, o que faz as autoridades? Primeira coisa, se relaciona. Em outras palavras, cuida de pessoas. A autoridade vai exercer seu poder, a sua autoridade, em cima das outras pessoas. Mas, no entanto, precisa ser cordial, amorosa, cuidadosa, respeitoso também para com o outro. Mesmo ele sendo autoridade, tendo poder sobre a sua lei, sobre a sua palavra, sobre o seu querer, precisa exercer essa autoridade com muito respeito, dedicação, compromisso, responsabilidade, porque está lidando com o outro. E você sabe, quando nós estamos lidando um com o outro, existe a questão emocional, a questão psicológica, que precisa ser cuidado também. Então, o bom líder vai zelar, vai cuidar do bem-estar do outro. Muitas das vezes, vai ter que tomar uma atitude contrária à sua vontade, mas se é o bem comum, assim deve ser feito. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item B da lição, que traz por título: escolhe bons líderes. Observe, aqueles que exercem autoridade sabem que o êxito do seu trabalho depende muito da forma como escolhe bons líderes. Os que exercem cargos na igreja devem ser o exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo apresenta, na carta que escreveu a Timóteo, uma série de orientações para aqueles que exercem a liderança: exemplar, moderado, prudente, simples, capaz de ensinar aos outros, não briguento, pacífico, calmo, não apegado ao dinheiro. Logo, quem exerce autoridade deve prestar contas a Deus de tudo o que faz. Veja só, é o sonho de muitas pessoas exercer autoridade, porque pensam que é mandar na vida dos outros, é ser líder, é ser chefe e assim por diante. Mas, na verdade, a liderança tem grande responsabilidade. Com relação à igreja, o apóstolo Paulo orientou a Timóteo, orientou a Tito também acerca da escolha desses liderados. A escolha de um presbítero, de um diácono, de uma liderança, que tem que ser exemplo dos fiéis. Tem que ter vida no altar, oração, cheio do Espírito Santo, prudente, sóbrio, capaz de exercer funções. Então, quando nós vamos escolher um líder, precisamos tomar bastante cuidado acerca das suas qualidades, mas também os seus defeitos. Que você sabe, todo mundo nesta terra tem qualidades e tem defeitos. Mas você sabe, tem defeitos que para uma autoridade é ruim, é algo prejudicial. Quando o líder tem certos defeitos, por exemplo, já pensou escolher um líder ladrão? Já pensou escolher um líder egoísta, prepotente, arrogante? Como é que vai ficar seus liderados? Como é que vai estar ensinando se ele não tem exemplo para dar? Por isso, o cuidado que nós precisamos ter, na verdade, a prudência ao escolher os nossos líderes. A prudência que nós devemos ter ao escolher quem vai estar dirigindo a nossa vida, nos governando, seja na área espiritual, na área religiosa ou também na área política. Precisamos ter muito mais, precisamos ter sabedoria. Quantas pessoas escolhem seu líder, seu governante, por causa de um saco de cimento, por causa de uma telha, por causa de um bloco, e depois passa 4 anos reclamando? Mas quem escolheu foi você. Quem escolheu fomos nós. Daí a necessidade de termos sabedoria, discernimento. Será que vale a pena escolher esse líder por causa de um saco de cimento? E quando meu filho for para a escola, vai ter merenda? E quando eu estiver doente, no hospital vai ter médico? Olha, ninguém pensa nisso, irmãos. As pessoas só pensam no seu bem comum. Mas ele me deu um saco de cimento, mas ele me deu uma bola de presente, mas ele me deu... E depois vai passar 4 anos fazendo o quê? Guardando dinheiro, guardando dinheiro. Por isso, vamos vigiar, vamos ter prudência, vamos saber escolher bons líderes, porque também, quando nós temos um bom líder, tudo melhora.
rendimento melhora, a cidade melhora, o país melhora, a igreja, tudo vai bem quando nós escolhemos bons líderes. Daí precisamos ter sabedoria e discernimento e pararmos de pensar somente no individual. Quando aquele grupo, aquela sociedade, aquela cidade, aquela igreja só fica pensando no individual, cada um quer se dar bem com a vida. Ah, porque ele vai me dar, ele vai me dar. Pare de pensar individualmente e precisamos pensar agora coletivamente, porque a liderança será de todos. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o item C da nossa lição, que traz por título: Nós devemos obedecer a Deus. Observe. O sumo sacerdote ordenou que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Contudo, Pedro afirmou que a prioridade é obedecer a Deus. De fato, a ordem do Senhor deve ser cumprida, mas isso não deve ser pretexto para desobedecermos às autoridades ou não cumprirmos as leis. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo para mostrar que devemos ser bons cidadãos. Preste atenção, irmãos, a nossa primeira obediência tem que ser a Deus. Nós não podemos fazer a vontade do homem contrariando a vontade de Deus. Nossa primeira obediência tem que ser a Deus com relação às suas doutrinas, com relação à nossa adoração. O nosso serviço a Deus vem em primeiro lugar. Por exemplo, aqui, Pedro desobedeceu a ordem do sumo sacerdote, porque a ordem é que ele parasse de pregar, parasse de aceitar, parasse de pregar a Cristo Jesus, parasse de adorar a Deus. E isso era impossível. Pedro não poderia obedecer esta palavra do sumo sacerdote, porque ia diretamente contra a sua salvação e a sua fé em Cristo. Por isso, Pedro desobedeceu para obedecer a Deus, porque afetava diretamente a sua vida, a sua adoração e a sua salvação. Mas, naquilo que compete ele enquanto cidadão, enquanto pessoa civil, ele precisava cumprir as leis do Estado, as leis de Roma. Precisava ser cumprido, porque ele estava sujeito ao Império Romano. Da mesma forma eu, da mesma forma você. Nós precisamos também estar sujeito às autoridades constituídas aqui no Brasil, no seu país, na sua cidade, no seu estado. Precisamos respeitar. Ah, pastor, mas ele não adora a Deus. Ah, pastor, ele é de outra religião aí. Ah, pastor, meus irmãos, independe da religião, as leis foram feitas para serem cumpridas. Nós precisamos exercer os nossos deveres para que possamos também cobrar os nossos direitos. Mas tem pessoas que só querem saber dos seus direitos e esquece que ele também tem seus deveres. Amém? Entendeu aí? Para você ver que essas autoridades foram constituídas por Deus, que o próprio Cristo pagou imposto. Veja só, Cristo pagou imposto e você e eu não vou pagar, pelo amor de Deus. Vigia, obedece, crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Devemos honrar as autoridades. Observe. Honrar a Deus com as nossas vidas e espalhar as boas notícias do Evangelho de Cristo deve ser a nossa prioridade. Nossa vida deve agradar a Deus e isso inclui respeitar as autoridades constituídas em todos os espaços da sociedade. Precisamos honrar. Olha, mais do que obedecer, precisamos honrar as autoridades constituídas pelo Senhor. Você gosta, você pode até não gostar, você pode ter votado ou não ter votado, mas se lá estão no poder, foram constituídas, foram permitidas pelo Senhor. Quem sabe para a gente não aprender alguma coisa? É isso aí, em vários momentos Deus permite que pessoas que não temem a Ele, que não respeitam a Ele, possam estar governando para que o seu povo possa se converter. É uma forma também de castigo e punição ao povo. E você sabe, quando o povo está sendo castigado, punido, aí começa a orar mais, buscar mais, jejuar mais. Deus sabe o que faz, Deus sabe como é que opera. Mas, no entanto, aprenda isso e passe para os seus pré-adolescentes. Precisamos honrar, respeitar as autoridades constituídas por Deus. Você pode gostar ou não gostar, mas a sua missão, a minha missão, é respeitar e honrá-las, cada uma delas. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item A, que traz por título: Autoridade usurpada. Veja só, desde o início da criação, a autoridade do Criador tem sido usurpada. Pelo estudo das Escrituras Sagradas, vemos que Satanás tentou usurpar o lugar do Criador e levou consigo muitos anjos que deixaram suas posições para se rebelarem contra Deus.
Semelhantemente, no jardim do Éden, a desobediência e ambição por ter conhecimento do bem e do mal fez com que Adão e Eva desejassem ser como Deus. Ambos os casos terminaram em morte, destruição e separação completa da comunhão com o Criador. Não se deixe enganar, respeite as autoridades sem jamais desonrar a Deus. Veja só, irmãos, o ser humano ele tem dificuldade de respeitar as coisas. O ser humano ele tem dificuldade de honrar as autoridades. O ser humano ele tem seus próprios interesses, sua própria vontade, quer que as coisas aconteçam no tempo deles, da forma deles. Por exemplo, aqui foi destacada acerca do céu. Veja só, no céu, Lúcifer quis ser superior a Deus. Queria mandar no próprio Deus e por isso foi expulso do céu. Quando chega agora no jardim do Éden, com todas as condições possíveis para Adão e Eva obedecer a Deus, mas eles optaram em desobedecer porque queriam ter o conhecimento do bem e do mal e acabaram desobedecendo a autoridade de Deus. E isso trouxe consequências na sua vida e na vida da sua família e de toda a humanidade. Então aprendemos o seguinte, a desobediência, presta atenção, professor, a desobediência gera consequência na sua própria vida, na vida da sua família e da sua sociedade. Daí a necessidade de respeitar, de honrar, de cuidar, de zelar, de ser submisso. Por exemplo, Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden e tiveram consequências que até hoje existe o pecado original contraído por Adão e Eva. E nós ainda continuamos pecando, falhando por causa das nossas escolhas, por causa das nossas vontades. Daí a necessidade. A desobediência gera castigo. A desobediência gera punição. Mas também, quando nós obedecemos a Deus, obedecemos às autoridades constituídas por Ele, nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos direitos também. Por isso somos abençoados. Por exemplo, quando você obedece a Deus, você é abençoado, você é cuidado, tem graça, tem proteção, tem livramento. Meu Deus do céu, tem batismo do Espírito Santo, tem salvação, porque você está obedecendo a autoridade máxima que chama-se Deus. Eita maravilha! Então, quando você obedece à autoridade máxima chamada Deus, você é abençoado. Mas também, se você desobedece à autoridade de Deus, vem consequência na sua vida. Você está entendendo que o grande segredo da vida humana é ser obediente? Obediente a pai, a mãe, às autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridades judiciais e também a autoridade máxima de Deus. Precisamos respeitar, honrar as autoridades para que nós possamos ter também os seus benefícios. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: devemos prestar contas às autoridades. Observe, a Bíblia relata que todos deverão prestar contas a Deus de tudo o que fizeram durante o tempo de vida nesta terra. Mas a Bíblia também nos mostra que devemos prestar contas às autoridades. O Evangelho de Mateus narra o episódio em que o Senhor Jesus ordenou a Pedro pescar e na boca de um peixe havia uma moeda. Com essa moeda, ele pagaria o imposto por ele e pelo mestre. Portanto, devemos cumprir as nossas responsabilidades perante as autoridades. Irmãos, é necessário conversar com os pré-adolescentes o seguinte: as autoridades são constituídas por Deus. Amém. E nós, como servos do Senhor, que estamos sujeitos a essas autoridades, precisamos honrar e respeitar, porque essa é a vontade de Deus, é o princípio de autoridade. Olha, é o princípio de autoridade. E Cristo Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, ele seguiu esse princípio de autoridade. Ele respeitava as autoridades romanas, porque tinha sido constituído pelo seu pai. Tanto que, presta atenção, tanto que ele pagou o imposto, quanto também mandou que Pedro pagasse o imposto sobre a vida dele. Porque isso era imposto romano que todos precisariam pagar. E Cristo, como viveu no período do Império Romano, pagou assim seu imposto, tá bom? E imagine só, eu e você, pelo amor de Deus, irmãos. Mas hoje tem pessoas, não, mas eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, não posso pagar imposto, não posso fazer isso. Tudo isso para se beneficiar. Tudo isso para ter algum tipo de vantagem. Deus não trabalha assim, não. Nós não podemos obedecer às leis que vão de encontro com a nossa fé, a nossa adoração a Deus. Mas como civil, você precisa respeitar. Por exemplo, né? Tem pessoas, mas eu sei dirigir, mas tem carteira? Não tenho não. Eu vou orando e Deus vai cegar o guarda rodoviária. Tá errado. Você, para dirigir, a lei diz que você precisa ter habilitação. Então, se você quer dirigir, precisa estar habilitado. Mas tem crente por aí, Deus vai cegar o Polícia Rodoviária Federal. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Pedindo que o irmão esteja cego, que a polícia venha ficar cega. Não, é você que está errado.
Então as pessoas, irmãos, não querem seguir as leis do Estado, do seu país, da sua cidade, e querem que Deus fique resolvendo os seus problemas. Não é assim, não. Ah, mas eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou pastor. Isso está errado. Precisamos respeitar todas as leis que têm a ver com o nosso papel civil. Agora, a nossa questão religiosa, a questão da nossa fé, nós não podemos abrir mão. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, o item C, que traz por título: dê às autoridades o que é delas e a Deus o que é de Deus. Observe, em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, Jesus disse aos seus discípulos: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. César representava uma autoridade governamental de Roma. Se Jesus dissesse que não pagaria, eles diriam que era inimigo de Roma, do César. No entanto, ficaram surpresos ao perceber que o mestre não era inimigo das autoridades. Pertencemos ao Senhor, mas ainda vivemos neste mundo. Logo, reconhecemos as autoridades para cumprir o nosso exercício de cidadão. Qualquer pessoa, você pode ser de igreja que for, você pode ser pastor que for, você pode ser de Deus, pode orar, pode jejuar, pode ser o que for, mas precisa respeitar as autoridades. E hoje, poucas pessoas estão respeitando as autoridades. E nós somos crentes, somos diferentes. Eu tenho dito aqui, viu? Quer ver coisa difícil? É crente no tempo de política. Irmãos, tem crente que no tempo da política se desvia, brigando pelo político. Ah, porque o meu é melhor, porque o teu é isso, o teu é aquilo. Xinga, provoca, tem comportamento de uma pessoa ímpia. Eu te pergunto, é o comportamento de cristão? Falar, participar, irmãos, tu é crente, vigia, não se desvia no tempo da política não, pelo amor de Deus. Pensa, uma coisa difícil é ser pastor de uma igreja no tempo de política, que tem crente que se transforma. Tem crente que fica de mal com a sua família. E está errado, irmãos. Qualquer uma autoridade foi constituída pelo Senhor e precisa ver o respeito, a honra, em nome de Jesus. Dê para você entender? Não se dizia que é de político não, viu? Que depois os políticos acabam nos abandonando. Por isso, irmãos, fica com Cristo. Fica sob a autoridade dele, obedecendo a ele. E fique tranquilo, porque Deus vai estar cuidando de você, independente do político. Independente da autoridade, Deus vai cuidar da sua vida, vai prover o teu sustento. Basta você entregar a Deus aquilo que é dele. Olha só, que Jesus Cristo diz: aquilo que é de César, dá a César. Aquilo que é de Deus, dê a Deus. Então, se César, se o império, se os governantes não estão cumprindo com a sua função, o seu papel, faça a sua, que assim você vai ter o cuidado, a proteção e o livramento de Deus. As bênçãos do Senhor vai recair sobre a sua vida, desde que você obedeça a César, aos governantes, e também devolva a Deus aquilo que é dele. Eu pergunto a você e pergunto também na sua turma, tá bom? O que é que você tem que é de Deus? O que é que você recebe que é de Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Quero ver quem é que vai acertar, viu? Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, viu? A nossa dinâmica está logo após a conclusão. Fica conosco até o final. Os governos são instituídos para o nosso bem. E nós devemos respeitar as leis para viver em paz, orando continuamente pelas autoridades. Irmãos, você deve honrar, respeitar, obedecer e orar. É isso aí, você tem que orar. Mas vou dizer, viu, não é orar para Deus matar não, orar para Deus abençoar, para que Deus possa converter, para que Deus possa mudar o coração, para que esses governantes possam entender que a autoridade máxima chama-se Deus e que eles possam estar sujeitos às autoridades. Irmãos, entenda o seguinte: a intenção de Deus nunca foi, nunca será matar nenhum ímpio. Deus quer que os ímpios venham se converter, possam mudar de vida, de comportamento. Então, a intenção de Deus é que as pessoas ímpias, as pessoas que não temem a Deus, possam ouvir a palavra do Evangelho por você, que precisa ter sabedoria, porque é você que vai pregar a palavra para essas pessoas. Mas como é que as autoridades vão te ouvir, vão te respeitar, se você precisa estar submisso às suas autoridades? Mas tem pessoa, pastor, mas eu sou de Deus, Deus vai me usar. Calma, crente, tenha sabedoria, porque é assim que Deus vai estar te usando. Mas você precisa ter sabedoria para lidar com as autoridades. E sabendo o seguinte, eu preciso ter moral com as autoridades para pregar a palavra, para anunciar Cristo, porque as autoridades, precisam também aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, para que possam alcançar a salvação. Quantas pessoas conseguiram alcançar o governo do seu país, o governo do seu estado, o governo da sua cidade, mas, no entanto, não garantiam um lugar no céu.
por causa da sua arrogância, a sua prepotência, a sua soberba, a sua exaltação. Então, por causa disso, muitas autoridades não vão morar no céu. Porque lá no céu não tem prefeito, governador, presidente, tem adorador. Pessoas que se colocam à disposição de adorar e servir a Deus aqui nesta terra. E se você que está me ouvindo aqui agora também exerce autoridade, seja qual for, religiosa, política ou judicial, por gentileza, tenha maturidade. Coloca Deus em primeiro plano. Antes de tomar qualquer decisão, consulte a vontade do Senhor, que Deus vai estar direcionando. E outra coisa, quando chegar no poder, presta atenção, quando chegar no poder, não se desvia, não. Não sai do propósito de Deus, não. Não pense que você é melhor, que você é mais importante. Tudo isso é permissão de Deus. Ah, pastor, sou membro. Amanhã professor, superintendente, obreiro, diácono, presbítero, pastor, presidente, vigia com o seu comportamento, irmãos. Aprenda hoje. Hoje, por exemplo, eu sou pastor, sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Itaulândia, mas eu, mesmo sendo pastor, estou sujeito ao meu pastor presidente, honrando, respeitando, auxiliando, lhe ajudando naquilo que é necessário. O que é isso? É respeito ao meu líder, respeito ao meu presidente. E todos nós precisamos respeitar as nossas autoridades, porque sempre tem uma pessoa maior do que a gente. Olha, sempre tem alguma pessoa que é superior a nós e por isso vamos respeitar e zelar para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém? Deu para você entender aí? Dá para você dar aquele brado de glória, de aleluia? E já pergunto, se você gostou, se inscreveu no canal, deixou seu like, pelo amor de Deus. Você não deixou like, você não se inscreveu no canal, não fez nenhum comentário. Ah, se você não me ajuda, né? Pelo amor de Deus. Agora foi... Eita, maravilha, é bênção pura sem mistura, viu? Já agradeço a você, gente. Tem pessoas que comentam todos os nossos vídeos. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Mas dando seguimento, vamos agora para a nossa dinâmica da lição de número 2. Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 2 do 4º trimestre, que traz por título o respeito às autoridades. Meu Deus, se prepara aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento na sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na sexta-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Então o que é que você faz? Entre no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist, assim você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título o respeito às autoridades. Veja só, eu achei essa dinâmica aqui sensacional, espero que você goste, tá bom? Você vai precisar confeccionar 2 cartazes bonito, organizado da seguinte maneira, tá bom? Não pode dar risada dos meus cartazes não, só o sangue de Jesus, viu? No primeiro cartaz você vai colocar o seguinte: os 3 poderes da República. Olha, os 3 poderes da República. Primeiro poder executivo, segundo poder legislativo e terceiro poder judiciário, tá bom? São os 3 poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. Esse cartaz, quando chegar na sala de aula, você vai precisar dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai receber um cartaz. O primeiro cartaz é esse daqui. Quem ficar com esse cartaz vai precisar escrever quem faz parte desse poder. Por exemplo, quem faz parte do poder executivo? Quem? Você sabe? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas vamos lá a dica: presidente, governadores, prefeitos,
Tudo aqui está incluído no poder executivo. Lembrando a vocês, viu? Se você quiser essa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta acessar o nosso blog oficial. Coloque aí, por gentileza, no Google Descomplicando a Teologia EBD, que nosso blog vai aparecer. Você clica lá no menu Pré-Adolescentes e terá acesso à nossa dinâmica digitada, tá bom? Para facilitar seu entendimento. Então veja só, então o grupo que pegar esse cartaz vai ficar na responsabilidade de escrever quem faz parte desse poder. Por exemplo, o poder legislativo, quem faz parte desse poder? Os deputados estaduais, federal, senadores, vereadores, faz parte aqui do poder legislativo. Qual a função do poder legislativo? Legislar, fazer leis. Tá ok? E agora vem judiciário. Quem faz parte do poder judiciário, pastor? São advogados, promotores, juízes, faz parte disso daqui. Então, seus alunos vão receber o cartaz e eles vão precisar pesquisar quem faz parte e colocar aqui. Poder Executivo, coloca os nomes. Poder Legislativo, coloca o nome. Poder Judiciário, coloca o nome também e vai fazer a apresentação, tá bom? Esse aqui é o primeiro cartaz. O segundo cartaz é um complemento desse. Você vai fazer o seguinte, não pode dar risada dos meus cartazes, viu? Olha, o que fazem as autoridades? Bota aqui a pergunta, o que fazem as autoridades? Primeira autoridade, o presidente. O que é que faz o presidente? O que é que faz o governador, prefeitos, senadores, deputado federal, deputado estadual, vereadores e juiz? Tá bom? O que é que fazem as autoridades? Qual o papel do presidente da República? Qual a função do governador, do prefeito, senadores, deputado estadual, federal, vereadores, juízes? Qual é o papel, qual é a função de cada um? Tá bom? Se você for ver aqui, presta atenção, se você for ver aqui, você consegue a resposta do primeiro cartaz. Olha, percebeu? Porque um cartaz está relacionado ao outro. Você também pode fazer o seguinte, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite, viu? Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, essa dinâmica digitada, subsídio teológico, informações, cartazes, certificado, simulado, ideia de apresentações. É o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Se você quiser ser membro do canal e assim receber todo o nosso suporte, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa dar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Agora vamos para o resumo da nossa dinâmica. Você vai precisar confeccionar 2 cartazes. Primeiro cartaz, os 3 poderes da República. Primeiro poder executivo, segundo poder legislativo, terceiro poder judiciário. Quando chegar na sua sala de aula, vai dividir a equipe em 2 grupos. O primeiro grupo vai ficar responsável por esse cartaz daqui. Vai precisar preencher quem faz parte de cada poder, executivo, legislativo e judiciário. Se você achar difícil, eles não sabem não, tem dificuldade, você já pode levar em tiras o nome de cada um deles. Por exemplo, né? Coloca em tira presidente, senadores, deputados, federal, estadual, juízes, promotores, advogados e assim por diante. Se você acha que eles não sabem a resposta, você já leva em tiras tudo misturado e eles vão precisar pegar essas tiras e colar no lugarzinho certo, onde cada poder desse, tá bom? Depende da sua organização, mas eu acho interessante eles mesmos estarem escrevendo. Mas se você quiser, leve em tiras os nomes dos deputados, dos federais, estadual, senador, promotor,
juiz, advogado, presidente, governador, já leva tudo em tira, dá para essa equipe, porque eles vão precisar pegar o nome e colar um lugarzinho certinho. Fica bom também. O segundo cartaz é esse daqui, olha, o que fazem as autoridades, qual é o papel, qual é a função do presidente, do governador, dos prefeitos, dos senadores, deputado federal, deputado estadual, vereadores e juízes, qual é o papel, qual é a função de cada um deles, tá bom? Somente lembrando a você, aqui já tem resposta do outro, então um cartaz está conectado ao outro. Mas aqui eles vão precisar apresentar, falar qual é o papel de cada autoridade dessa, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai fazer? Vai modificar? Fique à vontade, meus irmãos. Eu tenho dito aqui constantemente, a minha intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma, mas fique à vontade para mudar, para alterar. Se você quiser também, você pode fazer o seguinte, o primeiro cartaz você coloca no início da sua aula, com todos os alunos participando. Deixa o cartaz exposto da sala de aula e vai perguntando, quero saber o seguinte, quem é que sabe, quem faz parte do poder executivo aqui? Fala aí, por gentileza. Eles vão falando e você vai escrevendo. Serve também e fica, ó, sensacional, entendeu? É uma outra forma de você realizar essa dinâmica. Faz o seguinte, veja só, chega na sala de aula, no início, coloca esse cartaz. E você vai perguntar de um em um, para que eles possam citar quem faz parte desse poder daqui. Beleza? No início da sua aula, dá para fazer esse cartaz. No final da aula, dá para você aplicar esse cartaz daqui. Deixa exposto da sala de aula, com as autoridades, todas as que existentes, do presidente até o juiz, e você vai perguntando de um em um, qual o papel, qual é a função, o que é que faz o presidente, o que faz o deputado estadual e federal, e o juiz, qual o papel do juiz, e assim por diante. Então, o primeiro cartaz você pode fazer no início da sua aula, e o segundo cartaz você pode fazer no final, depende do seu tempo e da sua organização, tá bom? Porque você sabe, a minha intenção é trazer sugestões de atividade. Só peço o seguinte, você gostou? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.